Em 3 dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhuma percepção corporal. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogi está sentado. Veja, se você se sentar aqui, mesmo que você não tenha um relógio, suas pernas, suas costas, suas nádegas, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio. Se você sentar aqui por 3 horas, você sabe que precisa levantar. O corpo sabe. Então, alguém fica sentado por horas ou dias porque não existe percepção do corpo. O porquê de não haver percepção do corpo não é apenas por conta da queda no metabolismo, é também pela intensidade de sua energia, que não é a energia biológica. Outra dimensão da energia está totalmente intensa. Uma vez que permeia o corpo inteiro, você não tem percepção corporal. Se eu entrar em um programa 10 horas, 12 horas, eu sou o único que bebe água continuamente, mas eu sou o único que não vai ao banheiro. Eu sou o único que não fará uma pausa. Todo mundo a cada 2 horas faz uma pausa e volta. Simplesmente porque quão identificado você está com seu processo fisiológico determina essas coisas para começar. Mas também existe sadhana. Também existe certo trabalho a ser feito com seu sistema. Então, nem todos estão dispostos a fazer esse nível de sadhana, mas todo mundo deve fazer algum sadhana. Algo para que o que você deseja fazer, você possa fazer efetivamente. Seja lá o que você deseja fazer em sua vida. Você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que diabos você faz não é da minha conta. Mas independente do que você estiver fazendo, você deve fazê-lo bem, não é? Olá? Você deve fazê-lo bem. Isso é muito importante para um ser humano, que devemos fazê-lo bem. Portanto, para isso, é muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. Seu próprio corpo e sua própria mente não te impeçam o tempo todo. Eles devem ser plataformas nas quais você se sustenta. No momento, as pessoas se afundaram nelas. Veja, isso é uma plataforma, isso é bom. Suponhamos que ela lhe deixe afundar. Não é um bom lugar para sentar e conversar, não é? Está nos segurando, então está bem. Seu corpo, sua mente devem sustentar você o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência externa irá diminuir. E também, a água nem sempre é consumida pela boca. O corpo consome água de várias maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consumirá energia. Veja, agora você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia. Mas a ciência provou claramente para você que há energia suficiente em todo lugar. Então, se você é capaz de absorver a energia como ela é, se você é capaz de absorver energia, como isso é possível? A palavra yoga significa simplesmente isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar os limites de sua individualidade. Neste momento, este sou eu e esse é você, 100% claro, não é? Por quê? Porque você acha que este corpo sou eu e esse corpo é você? Este é um limite claro, de que o meu corpo e o seu corpo têm um limite claro. A minha mente e a sua mente também, em grande parte, têm um limite. Aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco. Mas não existe algo como a minha vida e a sua vida. Você já soprou bolhas de sabão? Ou você era um garoto sério mesmo quando estava na escola? Não. Você soprou bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem essa grande bolha, eu tenho aquela grande bolha. Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequena é sua, esta é minha bolha. Pup, ela se foi. Agora eu não digo que este é o meu ar, esse é o seu ar. A vida é simplesmente assim. Este é um cosmos vivo. Você capturou um pouco, eu capturei um pouco. O quanto você captura determinará o significado e a qualidade de sua existência. Eu quero que você entenda isso claramente. O quanto de vida
você capturou irá determinar isso. Você pode ter um cérebro grande, você pode ter um intelecto imenso, você tem muito conhecimento, mas ainda não terá uma vida significativa. Somente se você capturar muita vida, se você é uma bolha grande, então é significativo. Se você tem um corpo grande, outras pessoas podem olhar para você e dizer, ele é muito grande, mas dentro de você, essa não será a experiência. Se você tem um cérebro grande, as pessoas pensam, oh, ele é muito inteligente, mas dentro de você, você não terá uma vida significativa. Somente se você capturar uma quantidade enorme de vida dentro de você. Simplesmente, se você sentar aqui, também será muito fantástico. Quando é assim, se você abre os olhos, fecha os olhos, se você faz alguma coisa, não faz coisa alguma, isso realmente não faz diferença para você? Só então você viverá no mundo sem ser por interesse pessoal, porque o que você faz e não faz, o que acontece com você e o que não acontece com você, não determina a qualidade da sua vida. É quando podemos realmente confiar em você, não é? Caso contrário, não sabemos por que você está fazendo a cirurgia. Quero dizer, esses questionamentos surgiram, não é? Posso contar uma piada? Um homem foi fazer uma cirurgia, ele precisava de uma cirurgia, ele foi ao médico. O médico disse, isso foi nos Estados Unidos, então o médico disse, vai lhe custar 36 mil dólares. Então, ele disse, doutor, eu não posso pagar isso, eu não tenho seguro. Então o médico disse, não se preocupe, você paga 3 mil por mês. O paciente disse, mas isso parece o pagamento de um carro, não? Um parcelamento para comprar um carro? O médico riu e disse, sim, estou comprando um carro. Caro Sadhguru, eu acho muito mais fácil ver o esplendor no mundo natural do que na humanidade. Como eu posso ver nos seres humanos a mesma maravilha que eu vejo no pavão dançando? Bem, é um ser humano, certo? Não, estou pensando se um pássaro está fazendo uma pergunta. Bem, seres humanos não têm uma plumagem tão maravilhosa quanto o pavão. Nós não temos. Nós podemos colocá-la, você sabe, porém é apenas vestimenta, não é como uma plumagem de pavão. Então, é fácil ver esplendor nas coisas com as quais você não tem que compartilhar coisa alguma. Você sabe, é uma cultura inteira crescendo no mundo, onde as pessoas seguem por aí dizendo, eu amo toda a humanidade, mas eu não consigo suportar o ser humano que está sentado ao meu lado. É muito fácil amar Deus, por exemplo, porque Ele nunca vem e senta à mesa de jantar com você. Talvez você possa usar o seu nome, mas se Ele se sentar no jantar, então haverá problema. Porque Ele nunca vem, mesmo o que você oferece, você tem bem claro que somente você é quem vai comer. Sim, sim. Se Ele começar a comer, as oferendas irão. Eu tenho que lhe dizer, isso aconteceu. Isso é uma associação interreligiosa de pedintes. Então, há somente 3 membros. Um pedinte hinduísta, um pedinte cristão, um pedinte muçulmano. Então eles disseram, você sabe, eles são muito religiosos, mas por causa da sua condição econômica, eles precisam ficar juntos, caso contrário, eles brigariam. Então um dia, eles se encontraram debaixo de uma árvore, e então o pedinte hinduísta quis mostrar que ele é, de fato, um devoto. Ele disse,
Vejam, todo dia, qualquer que seja o dinheiro ou coisa, vocês sabem, geralmente o dinheiro que eu consigo, que vem na forma de moedas e várias notas pequenas, eu escrevo um grande Om. Om. E então eu jogo todo o dinheiro para o alto. O que cair sobre o Om pertence a Shiva. O restante pertence a mim. Eu sou um devoto verdadeiro. Om, você sabe? Grande cauda, isso, tudo aquilo. O pedinte muçulmano disse, eu também faço algo semelhante, mas para nós, o sagrado da lua está no primeiro dia da lua, a qual é uma fina fatia. Eu desenho a imagem do primeiro dia da lua, depois eu jogo o dinheiro. O que cair sobre a lua pertence a Allah. O restante pertence a mim. Então eles perguntaram para o pedinte cristão, o que você faz? Ele disse, eu pegarei todo o dinheiro e o jogarei para cima. O que for dele, ele irá pegar. O resto... Desse jeito, é fácil amar um pássaro selvagem que está dançando, que é belo, porque ele não pede nada a você. Na verdade, ele nem mesmo gosta de você. Ele não se importa com você. Você já viu como um pavão olha para você? Ele não está nem aí para você. Então, não há nada que você tenha que oferecer, não há nada que você tenha que fazer. Você pode simplesmente apreciar as coisas a longa distância. É por isso que as pessoas agora estão cheias de romances acontecendo no Facebook, TikTok, seja lá o que for, Instagram, porque você não tem que encontrá-las, você não tem que compartilhar qualquer coisa com elas. Você não tem que esperar do lado de fora do banheiro quando elas estão usando. Você não tem que ficar numa fila atrás delas. Nada. Tudo instantâneo. Se você não gostar, você pode desligar e acabar com a conta. Então o pavão vem, dança, você o ama, ele irá embora. Nenhum problema. Você não tem que abrigá-lo. Faça uma coisa, mantenha o pavão no seu quarto por 3 dias. Ele irá defecar por toda parte. E de noite, ele fará o som bem alto. As pessoas podem não saber isso. Todos os dias, ele se senta no telhado do lugar onde estou. Eles começarão pela manhã, ok? Assim, mantenha o pavão na sua casa por 3 dias. Então, vamos ver o quanto você estará. Então, os seres humanos são uma espécie difícil. Isso inclui você. Você é apenas um pop-up. Você partirá. Você não pode acreditar que partirá. Hã? Eu? Eu partirei? Sim, todas as pessoas muito inteligentes. Inúmeras pessoas que caminharam nesse planeta antes de você e de mim. Onde elas estão, hein? Nem um sinal. Todas se tornaram solo, não é? Elas não eram um pop-up? Você não é um pop-up? Pup, pup. Você pode pensar que tem uma ótima vida, isso e aquilo. No que diz respeito à Terra, ela está apenas reciclando o seu solo. Sim, o atira para cima e o puxa de volta, o atira para cima e o puxa de volta. Então, nesse pequeno pop-up, uma coisa importante, a coisa mais importante é você criar sensibilidade dentro de você. Tal sensibilidade que cada dimensão da vida entra em sua experiência. Antes de você cair morto, não é importante que você experimente essa vida numa ampla escala, o máximo possível. Sim ou não? Experiência significa, as pessoas pensam, devemos ir para a festa todos os dias. Não, a mesma coisa, quantas vezes você fará?
Há muito mais para a vida humana explorar. Você deve se tornar sensitivo. Quando digo sensitivo, porque a palavra sensitivo é usada de maneira errada, no sentido de que quando as pessoas dizem, oh, ela é muito sensitiva, supostamente devemos entender que ela se machucará por praticamente qualquer coisa, né? Não, ser sensitivo à vida e ser ego-sensitivo são duas coisas diferentes. Ser sensível à vida significa que, se você entra nesse salão, você experiencia tudo o que está aqui, você não perde nada. Se você andar lá fora, você não perde nada. Cada dimensão da vida deve ser incorporada à sua experiência. Isso aconteceu. Shankaran Pillai comprou um burro. Ele comprou um burro de carga. E o homem que estava vendendo o burro disse, veja, esse é um burro muito sensível. Você não pode bater nesse burro. Você não pode usar palavrões. Você não pode abusar desse burro. Shankaran Pillai disse, isso é ótimo. Todos os dias eu canso de bater nesses burros, de os maltratar. Todos os dias tenho que usar palavras imundas para que esses burros se mexam. Eu gosto de um burro sensível e ele pagou um pequeno bônus extra pela sensibilidade do burro e levou-o para casa. Ele o deixou no celeiro dele e no outro dia de manhã tinha de ir trabalhar. Ele foi lá e disse ao burro, por favor, vamos. Nenhuma resposta. Ele disse, por favor, vamos. Nada. Ele se ajoelhou e rezou. Nada. Você não deve maltratar ele, você não deve bater nele. Sem saber o que fazer, ele voltou para o homem que lhe vendeu o burro. Veja, eu pedi, supliquei, rezei. Ele não está respondendo, o que devo fazer? O homem disse, mesmo? Deixe-me ver. E ele veio. Ele pegou um pau grosso assim. Uma pancada na cabeça. Depois atirou o pau e disse, venha. O burro seguiu. Shankaran Pillai ficou furioso. Seu idiota, você disse que era um burro sensível. E a forma que você bateu nesse animal, nunca bati um animal assim na minha vida. Ele disse, não, 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 ele é muito sensível, mas primeiro você tem que chamar a atenção dele. Então, desenvolver sensibilidade significa que se você simplesmente fechar os olhos, você deve saber qual é a fase da lua agora mesmo. Por quê? Tudo isso está agindo no seu corpo. Todos os dias está agindo no seu sistema. Você vê, se é lua cheia ou lua nova, o oceano inteiro sobe. Tem muitas ondas, não é? Você já esteve na costa do oceano ou não? Esteve? Tem muitas ondas? Sim. Todo o oceano está tentando se elevar. 72% do teu corpo é água. Você acha que nada está se elevando? Está sim? Para cada posição do Sol, da Lua e de muitas coisas que estão acontecendo com o planeta, elas estão acontecendo com você. Você deve se tornar sensível à vida. Então, você saberá como administrar todos os aspectos de sua vida. Não se torne egocensitivo, não se torne sensível à sociedade. Sensível à vida, se você se tornar. O que está acontecendo com essa vida, se você conhece essa única coisa a todo momento, você verá, você tem seu GPS ligado. Não há problema, você nunca vai se perder, não importa quem diz o quê, em que tipo de situações você é colocado, você nunca estará perdido, porque você é sensível à vida. Isso é tudo que essa vida precisa. Que isso tem que se tornar sensível à vida. Nesse momento, desenvolvemos uma estrutura psicológica que não tem nada a ver com a vida, tem a ver com a cena social, não tem nada a ver com a vida. Você está vivendo diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental é de que isso é mortal. Se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro. Sadhguruji, minha pergunta é, como lidar com as inseguranças? Como lidar com a insegurança? A vida é insegura. Não há segurança na vida, porque posso revelar um segredo para você? Por mais jovem e saudável que você seja, você morrerá um dia.
Eu o abençoo com uma vida longa, mas você morrerá um dia. Tudo bem? Não? Então você pode morrer alegremente ou pode morrer chorando, depende de você. Mas de qualquer forma você morrerá um dia, sim ou não? Se você diz, eu não quero morrer, hoje você começa com o mantra, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Tudo o que acontecerá é que você não irá viver, mas você irá morrer. Sim? O medo de eu não quero morrer fará com que você não viva, mas não fará com que você não morra. De qualquer forma, você morrerá. Aceitar a mortalidade é uma coisa muito importante. Se você não aceitar a mortalidade, você vive em um mundo de fantasia, de irrealidade, não no mundo real. O mundo real é, nós viemos e vamos. Um número incontável de pessoas veio e se foi antes de nós, não é? Vocês estão em uma instituição de 1857. Eu estava imaginando como eles iniciaram uma instituição naquele ano, porque naquele ano houve tanta turbulência em todo o país. 1857, muita agitação no país, mas de alguma forma alguém conseguiu iniciar uma instituição. O solo em que você anda, nós não sabemos quantas pessoas estão enterradas. Sim ou não? Todas essas incontáveis pessoas, o número de pessoas que andou nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão? Elas são todas solo superficial. Sim ou não? Isso também se tornará solo superficial um dia, a não ser que seus amigos decidam lhe enterrar bem lá no fundo, com medo de que você possa se ressuscitar dos mortos. E houve certos casos. Isso aconteceu. Havia um casal de idosos no Texas, acima dos 75 anos de idade. Era o sonho deles ir à Terra Santa ou Jerusalém. Mas por causa dos negócios e depois filhos crescendo, indo à universidade, seus casamentos e blá blá blá, eles nunca conseguiram. Quando eles estavam acima dos 75 anos de idade, eles fizeram a viagem a Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde cada paralelepípedo cheira história. Então eles andaram pelo caminho onde Jesus supostamente andou, foram àquele lugar onde ele supostamente caminhou sobre a água e muitas coisas desse tipo. Eles ficaram impressionados com toda essa experiência e, infelizmente, a senhora sofreu um ataque cardíaco e ela morreu. Então o homem se preparava para levar o corpo dela de volta para o Texas. Mas então a população local o abordou e disse, veja, Jerusalém é a terra sagrada. Esse é o lugar certo para morrer. Ela fez a coisa certa. Portanto, vamos fazer todos os rituais aqui e enterrar ela aqui. E isso te custará apenas $25.000. Porque, se você a levar de volta para o Texas, somente o transporte custa $18.000 e as taxas locais e, na América, os encargos de cemitério são muito pesados. Colocando tudo isso junto, você gastará muito mais dinheiro e, acima de tudo, ela escolheu morrer na Terra Santa. É aqui que ela deve ser enterrada. Vamos fazer isso? O homem disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. Eles disseram, veja, você está muito angustiado por causa da morte da sua esposa e não está conseguindo raciocinar direito, nós compreendemos. Então lhe daremos um super desconto, $15.000. Esse é um lugar de barganhar, você sabe? Vamos fazer isso. O homem pensou sobre e ele disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. Então eles disseram, veja, não faz sentido. Eu posso ver que você está muito angustiado.
Você perdeu a sua esposa após 45 anos. Obviamente, você está muito angustiado, você não está raciocinando direito, nós entendemos isso. Só por causa disso, você é americano e é do Texas, então nós lhe concederemos um super desconto. $10.000. Vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer isso. O que estou falando, se você quer entender, você deve ir a Kashi ou Haridwar, algum lugar, como essas coisas acontecem, você sabe? Depois um homem pensou sobre isso e disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. E eles ergueram as mãos e disseram, por quê? Qual é o seu problema? $10.000, vamos fazer. Ele disse, veja, no Texas, os mortos permanecem mortos. Acho que, ultimamente, você tem trazido muitas coisas novas e qualquer uma dessas técnicas que poderiam ajudar as pessoas. Seria bom lançar alguma luz sobre isso. Nós oferecemos isto a você passo a passo porque a pandemia está em curso. A primeira preocupação é como fortalecer o sistema imunológico. Atualmente, estudos feitos na Harvard Medical School mostram como esse processo simples chamado Simha Kriya fortalece o seu sistema imunológico e também melhora a sua capacidade pulmonar e definitivamente altera a maneira como a distribuição de oxigênio acontece no sistema. Manter seus níveis de oxigênio e preservar seu sistema imunológico é a coisa mais importante que você precisa fazer neste momento. Para isso, você deve começar com Simha Kriya e tem um outro processo chamado Yoga Namaskar, que é muito vital. Para ativar seu sistema neurológico a um certo nível de exuberância. Exuberância neurológica, o que significa é... Veja, a experiência humana é muito mais rica em comparação com a experiência de outras criaturas neste planeta, essencialmente porque o nosso sistema neurológico é bem mais evoluído. Então as pessoas estão tentando ativar seu sistema neurológico, seja bebendo um café ou... você sabe, ou cheirando cocaína ou algo mais, porque elas entendem que ao revigorar o sistema neurológico, uma experiência exuberante acontece. Aqui nós vamos lhe ensinar algo. Se você fizer isso por algumas semanas, você verá que o seu sistema neurológico ficará ativo naturalmente. E toda a sua experiência de vida será tão exuberante. Neste momento, para este evento em particular, nós estamos focando em 4 práticas simples. Uma prática essencialmente destinada a fortalecer o sistema imunológico, o outro processo destinado a criar exuberância no sistema neurológico, outra prática para aumentar os níveis de oxigênio no fluxo sanguíneo que está acontecendo no sistema, e uma outra prática para lhe trazer equanimidade para a mente. Quando eu digo equanimidade para a mente, você precisa entender que, essencialmente, as pessoas estão usando uma dimensão de sua inteligência que é chamada de intelecto. Veja, neste momento, quantas funções complexas estão acontecendo em seu nível celular. Quanta atividade química está acontecendo, quanta atividade neurológica está acontecendo. Você está fazendo isso tudo conscientemente com o seu pensamento? Não. O seu intelecto não pode fazer isso. Existe uma outra dimensão da inteligência que está percorrendo o sistema e realizando tudo o que precisa acontecer. Somente pequenas coisas você tem que administrar, o restante está acontecendo naturalmente para você. Se você acessar esta dimensão da inteligência, a vida se tornará uma brincadeira e não uma dificuldade. Para que isso aconteça, existem 2 problemas. Um problema fundamental é a sua identificação com o corpo, o outro problema fundamental é que você cria o seu próprio mundo em sua mente. Isto essencialmente significa que este corpo e esta mente lhe foram dados para que você pudesse viver neste mundo da melhor maneira possível, mas infelizmente você não vive neste mundo. Você cria o seu próprio mundo completamente novo, e este mundo... Este mundo vai mal significa que você deve entender, é só como um sonho. O que está acontecendo em sua cabeça é seu sonho. Se você não consegue administrar bem o seu sonho, que diabos você vai fazer com a vida? A vida tem ingredientes demais. Seu sonho tem apenas você. Você pode fazer isso acontecer da maneira que você quiser. Seu pensamento, sua emoção devem acontecer da sua maneira.
Para isso, nós teremos um Kriya simples chamado Isha Kriya. Eu quero que todos vocês invistam pelo menos de 40 a 60 minutos por dia para o seu bem-estar, para o bem-estar fisiológico e psicológico de quem você é. Porque sem isso, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, os seus ganhos, todas essas coisas não significarão nada, nada mesmo. Portanto, nós lhe daremos as ferramentas necessárias. No entanto, o problema com as ferramentas, você sabe, é que elas funcionam apenas para aqueles que as utilizam. Esse é o único problema. Simha Kriya. Nesses tempos inusitadamente desafiantes de uma pandemia global, ter um sistema imunitário vigoroso e um sistema respiratório que funcione bem torna-se de extrema importância. Sabe-se que as ancestrais técnicas de yoga têm muitos benefícios para o corpo, a mente e as energias. Aqui está uma oferta de Sadhguru, um yogi, místico e visionário. Sadhguru oferece Simha Kriya, uma prática de yoga simples, mas poderosa, para aumentar a imunidade e melhorar a nossa capacidade pulmonar. Esta prática pode ser feita por qualquer pessoa, com algumas exceções especificadas no vídeo com a instrução prática. Especialmente para aqueles que não têm qualquer outro processo poderoso para dar suporte ao seu sistema durante esses tempos, Simha Kriya pode ser extremamente benéfica. Sadhguru vai dar as instruções. É importante que você receba essas instruções corretamente. Por favor, dedique os próximos 10 minutos exclusivamente para este processo. Por favor, não tente fazer a prática enquanto assiste ao vídeo. Primeiro, ouça a instrução completa e depois tente fazer a prática por si próprio. Portanto, essa é uma prática simples. Isso não é relevante para as pessoas que estão praticando Shakti Chalana Kriya, não é necessário fazer isso. Mas isso pode ser feito se você estiver praticando Shakti Chalana Kriya de manhã, à noite. Você pode fazer à tarde se você estiver com fome suficiente, poderá fazê-lo. Caso contrário, para aqueles que não conhecem nenhum outro processo poderoso, isso ajudará. Uma coisa é, isso irá aumentar a sua capacidade pulmonar, outra coisa é, isso aumentará a sua imunidade. E acima de tudo, se você puder fazer isso hoje, se puder fazê-lo pelos próximos 5 dias e de repente um dia você não conseguir fazer, isso significa que definitivamente você tem algum problema respiratório. Pode não ser esse vírus de Wuhan em particular, mas pode ser qualquer outra coisa. Não importa o que seja, você mesmo deve se verificar se de repente você não é capaz de fazê-lo. O que isso envolve é que você precisa esticar completamente a sua língua para fora, com a boca totalmente aberta e, em seguida, respirar com a maior força possível, sem mexer o abdômen, mas poderosamente, empurrando para dentro e para fora, ambos inspiração e expiração 21 vezes. E quando terminar, você enrola a língua para cima, empurra ela o mais para trás possível. Você não deve usar as mãos, não é um bom momento para usar as mãos. Então, enrole a sua língua totalmente, o máximo que puder, por si só, assim. E, ainda com a sua boca aberta, novamente respire da mesma maneira, inspiração e expiração, com a maior potência possível. Mas você deve ouvir o som ao fazer uma constrição na sua garganta, assim. O som deve estar lá, é importante que você faça. Forme uma constrição na garganta, na base da garganta, e faça o som com inspiração e expiração, expirando totalmente, inspirando totalmente, com o máximo de potência que você puder, mas sem mexer o abdômen. Mais outras 21 vezes com a língua enrolada. Durante todo o processo, você mantém os olhos fechados. Você inspira completamente e simplesmente permaneça sentado, mantendo a respiração presa com o ar nos pulmões por 1 minuto. Se você estiver além de uma certa idade ou sua respiração não for boa, pelo menos 30 segundos. Se você não conseguir fazer 1 minuto, permaneça no mínimo 30 segundos. No dia que você não for capaz de fazer, você deve entender que há algum problema com o seu sistema respiratório e você deve fazer um check-up. Agora, ela irá demonstrar.
Então, o que está sendo feito é preciso se sentar em uma postura de pernas cruzadas, da maneira que puder, do jeito que seu corpo permitir, e use os dois braços para empurrá-lo de tal maneira que a caixa torácica levante da região do diafragma, totalmente empurrado para cima, e agora estenda sua língua completamente para fora. Dessa maneira, 21 vezes. Quando terminar, então, aquela também 21 vezes. Então, feche a boca. Você expira com a boca fechada, emitindo um som na base da garganta ao criar uma constrição. E depois, se desejar, sente-se quieto durante algum tempo com os olhos fechados, faça isso e depois pode fazer o que quer que esteja fazendo. Essa é uma prática simples que qualquer um pode fazer. Você garanta que seu estômago não esteja muito cheio. Você deve estar com um pouco de fome. Mesmo que você não esteja com o estômago totalmente vazio, ao menos você deve estar com um pouco de fome. Portanto, essa é uma prática simples, especialmente aqueles que estão expostos, ou porque são médicos, ou são policiais, ou estão em algum outro serviço em que estão expostos a pessoas infectadas. Por favor, garanta que você faça isso fará muita diferença para você. As instruções para a prática estarão disponíveis online para sua referência. Por favor, faça a prática exatamente como instruído. Não faça nenhuma alteração ou modificação, como, por exemplo, aumentar a contagem. Qualquer pessoa entre 6 e 70 anos de idade pode fazer esta prática, independentemente de suas condições fisiológicas e médicas. Aqueles com menos de 6 anos e os que têm mais de 70 anos também podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. As pessoas que têm ou tiveram qualquer tipo de tumor no cérebro ou hemorragia cerebral podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Para maiores detalhes, visite o website. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele, que isso vai acontecer.
Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é: ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz. Em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida.
Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. A natureza da vida é tal, por favor, sente-se. Se você for lá fora no jardim e tentar pegar uma formiga, a formiga da Banaras Hindu University, que nasceu aqui, que cresceu aqui e provavelmente ela morrerá aqui. Essa formiga da BHU, se você tentar pegá-la, ela dirá, ok, para o inferno com a minha vida, ok, me esmague se você quiser. É isso mesmo? Ela fará de tudo para se proteger. Ela valoriza sua vida, não é? Muito ou não? Pequena criaturinha, que nós talvez nem notamos, nós podemos pisar nela sem nem mesmo vê-la, infelizmente. Mas ela valoriza sua vida imensamente? Sim ou não? Ela tem a chama. Mas você, um ser humano, pelo menos nesse planeta, você é o pico da evolução, pelo menos fisiologicamente. Sim? Em outros aspectos comportamentais, podemos talvez ter questões, mas fisiologicamente, pelo menos, a criatura mais evoluída no planeta. O que a criatura mais evoluída no planeta significa é que possui o sistema neurológico mais complexo e o mais alto nível de capacidade cerebral. Isso significa que você pode pensar, você pode se lembrar, você tem memória, você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Uma formiga não tem um senso de memória tão vívido, nem ela tem uma grande imaginação. Ela tem algum, mas ela tem uma presença de espírito sobre a vida de que ela está vivendo. Por quê? Os sistemas educacionais pelos quais você está passando, desde o nível do jardim de infância, são tais que se trata de tudo, exceto de você. É sobre todo o resto. Alguém é PhD em turismo, alguém é PhD em biotecnologia, alguém é PhD em alguma coisa. Nada sobre este. Como isso funciona? Não é dada nenhuma atenção. Um ser humano funciona. Você sabe, você tem um templo de Kalabhairava aqui. O que isso significa é, um ser humano existe em 3 momentos.
Ele vive por causa da riqueza de sua memória. Quão rica é sua memória determina o que você fará e o que você não fará agora, não é? Então, a memória é importante. A experiência atual é importante. E quão vívida é sua imaginação para o amanhã é muito importante. No momento, o problema é que estas coisas todas se confundiram. Por quê? A disciplina sobre a capacidade simplesmente não aconteceu. Nada foi ensinado às nossas crianças que é preciso haver. Disciplina significa as pessoas pensam em uma disciplina inglesa caminhando assim como idiotas. A disciplina sobre a capacidade não está lá. Por causa disso, sua própria mente se volta contra você. O que aconteceu há 10 anos atrás, você ainda sofre. Olá? O que pode acontecer depois de amanhã, você já sofre. Porque não há disciplina sobre a capacidade. Você não sabe como usar sua memória, você não sabe como usar sua imaginação. Sua memória faz você sofrer, sua imaginação faz você sofrer, e você pensa que está sofrendo sua vida. Você não está sofrendo sua vida, você está apenas sofrendo das duas maiores faculdades do ser humano, um vívido senso de memória e um fantástico senso de imaginação, não é? Se você sofre das maiores faculdades que possui, o que podemos fazer com você? Se você sofre de uma doença, compreensível. Se você sofre de uma deficiência, compreensível. Se você sofre da sua capacidade, um caso sem esperança. Sim ou não? Você está sofrendo das suas capacidades. Se você está sofrendo de sua deficiência, tudo bem. Você está sofrendo das suas capacidades. Eu tenho que contar isso. Cerca de 4, 5 meses atrás, eu acho, você deve ter visto no noticiário, uma moça de 34 anos, que era âncora de televisão em Hyderabad, pulou da janela do 5º andar, se matou, deixou um bilhete. Ninguém é responsável pela minha morte. Meu cérebro é meu inimigo. Quantos milhões de anos foram necessários para levar esse cérebro a esse tamanho? E agora ele se torna seu inimigo. Ela expressou isso, mas isso é verdade com quase 90% dos seres humanos. Eles estão sofrendo da sua própria inteligência, não é? Se você tirar metade do cérebro deles, eles ficarão em paz. Sim. E é por isso que um monte de idiotas está dizendo que o objetivo final da vida é a paz de espírito. Tais pessoas somente descansarão em paz. Agora você, jovem rapaz, a vida universitária, se alguém não estiver te pressionando o tempo todo, poderia se tornar fácil demais, você sabe? Até eu me lembro, quando fui para a universidade, na maioria das vezes, estávamos na cantina ou no jardim. A parte mais fácil da minha vida foi a universidade. Eu sei que ninguém vai gostar, mas acho que esse tempo na universidade deve ser reduzido. A menos que alguém esteja produzindo algo brilhante, eles devem ser descartados dentro de 3 a 4 anos, todos. Se eles estiverem fazendo algo muito concentrado e muito intenso, eles devem permanecer. Caso contrário, veja, isso é tudo que estou dizendo a todos vocês, jovens. Faça o que quiser em sua vida, mas você deve estar intensamente concentrado em algo. Se você não está investindo em nada na sua vida, ela simplesmente será desperdiçada, porque, como ele disse bem no começo, um ingrediente básico da sua vida é o tempo, e ele está apenas passando. Você já está 2 horas mais perto do seu túmulo desde que cheguei aqui. Sim ou não? 2 horas mais perto de Manikarnika. Sim ou não? Sim, sim, você não é imortal. É apenas uma quantidade limitada de tempo. Você é uma vida preciosa, estou perguntando. Sua vida é preciosa para você? Então você deve decidir. Onde deseja investir essa vida, se essa for preciosa? Se isso não vale nada, descarte-a em algum lugar. Se isso é precioso, invista em algo que vale a pena, não é? Então, se você investir isso em algo que vale a pena, não uma chama, você estará incendiado o tempo todo. Pensei em começar com uma pergunta muito básica, uma pergunta simples. Uma pergunta que me fazem várias vezes.
em leituras de poesia, em oficinas de poesia. Sendo a poesia a minha atividade principal, e a pergunta é, o que é um bom poema? E a resposta, de fato, é que se o poema é uma forma de design verbal ou coreografia verbal, o que é design? E estaria a beleza implícita nessa noção? Se assim for, o que é a beleza? Quer seja uma máquina, ou uma formiga, ou um gafanhoto, ou um ser humano, ou uma roupa, tanto faz, ou uma edificação, se aquilo se encaixa e flui com o mínimo de atrito, para aquele que tem os olhos para observar, aquilo sempre parecerá muito bonito. Eu não sei quantas pessoas percebem isso. Desde a minha infância eu passei muito tempo prestando atenção a todo tipo de inseto e descobri que os insetos são as criaturas com design mais fabuloso do planeta. E todos os tipos, se você olhar para eles, em termos de cor, em termos de geometria, em termos de variedade de atividade que eles podem realizar, eles são tão fabulosamente projetados. Então, quando eu disser que você é belo, não pense que eu estou dizendo que você é um inseto. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo criaturas diferentes. Temos 2 pernas, outra tem 4 pernas, outra tem 6, 8, 12, qualquer que seja o número. Mas a beleza da natureza e da evolução é que o design foi aperfeiçoado. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. As pequenas coisas são muito bem feitas, porque elas aprenderam a funcionar com o mínimo de atrito. Se você olhar para... Quero dizer, se você olhar para a atividade, se você medir a atividade, digamos, de um inseto, quanta atividade um inseto está realizando por calorias que ele consome. Obviamente, ele é geometricamente perfeito, existe uma mínima quantidade de atrito. Então, tudo que é bem feito sempre me entusiasmou, seja uma máquina, uma edificação, um inseto, um animal ou um ser humano. Se você está falando sobre humanos serem belos, se você olha para alguém, quando ele está alegre, todo mundo é bonito. Qualquer que seja o formato do nariz ou do queixo, quando você os vê em estado de alegria, eles sempre serão bonitos. Com o melhor, o que quer que seja considerado o melhor formato de nariz ou de queixo, quando eles não estão bem, já não parecem mais bonitos. Então, se você estiver em um estado de vida exuberante, você parecerá bonito, de rosto, quero dizer. Para manter o corpo bonito, é preciso trabalhá-lo um pouco. Muita gente está tentando ficar no formato do planeta. Não estou falando de uma forma ofensiva, eu estou falando... Quero dizer, quando você olha para o mundo, principalmente quando eu viajo para fora do país e também pela Índia, não tanto na Índia rural, se você for para a Índia urbana, quando eu estava crescendo, na escola, tinha apenas 2 crianças obesas, apenas 2, e nós sempre pensávamos, você sabe, eles se destacavam porque todos nós éramos esqueléticos, porque tinha tanta atividade e tantas coisas para fazer. Mas hoje, você vê crianças saindo de um ônibus escolar, quase 40% a 50% são assim. Talvez seja parte da evolução, que eles estejam tentando se tornar parecidos com o planeta. Então, uma pessoa redonda não é bonita? Veja, desta forma, se você olhar para ela,
É a forma como você olha para ela. Você pode olhar para qualquer coisa como bela. Se você está em um certo estado, tudo parece bonito, isso é diferente. Mas eu acho que estamos falando sobre o físico, a beleza mecânica. Isso significa, sobretudo, que geometricamente existe alguma perfeição na qual as coisas operam com o mínimo de atrito. De repente, a própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, porque ela não anda de forma desajeitada. Isso vale para um ser humano, ou para um animal, ou para uma máquina, ou para tudo. Que, geometricamente, as coisas se encaixaram. De fato, o universo inteiro está acontecendo apenas por causa da perfeição geométrica. Bem, a cúpula está de pé por causa da perfeição geométrica, não por causa da resistência do material. Todas as edificações que projetamos aqui, sempre procuramos ver como poderiam ser geometricamente perfeitas, de modo que o material que usamos pudesse ser muito pouco, pois nosso problema é sempre o orçamento. As pessoas dizem, uma construção tão grande com esse tipo de viga vai cair. Não vai, porque foi pensado geometricamente. Então, o processo evolutivo sempre olhou para a geometria. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. A razão pela qual o planeta segue firme em seu caminho é porque ele atingiu algum tipo de perfeição geométrica. Se ele desalinhar um pouco, não poderá voltar novamente. Isso não é apenas verdade com este planeta, é verdade com o universo inteiro. Então, na minha cabeça, isso sempre foi assim. Se olho para uma árvore, se olho para uma nuvem, se olho para um homem, ou para uma mulher, ou para qualquer coisa, para mim é sempre a geometria das coisas. A primeira coisa que eu vejo é a sua geometria da cabeça aos pés. Depois, todas as outras coisas. Porque geometricamente isso deve estar correto, só então se sustentará. Caso contrário, sua própria vida será reduzida. A vida de uma edificação, ou de um animal, ou de uma criatura, ou a de qualquer coisa. Qualquer forma nesta existência, se ela não encontrar algum tipo de harmonia geométrica, então ela partirá antes do tempo. Todo o sistema iógico é apenas isso. Para alinhar seu corpo com a geometria cósmica, de modo que, se você se sentar aqui por 2 dias, ainda assim, isso não seria um problema, porque você entendeu a geometria do corpo. Ok, Sadhguruji, deixa eu mudar de assunto e levá-lo para o mundo dos filmes, de onde eu venho. Anos atrás, quando os filmes começaram, você sabe, durante os anos 60 e 70, haviam histórias adoráveis, bons valores, belas músicas, letras. Na época em que eu era a estrela dos filmes, alguns dos nossos Jaktamatka podem ter chocado as gerações anteriores e eles devem ter dito, o que é tudo isso? Porém, isso ainda estava dentro dos limites. Nos limites de quem? Quero dizer, o que era aceitável para a sociedade, seja lá como tenha sido, eu diria. E, então, hoje em dia, a aparência dos filmes, o tipo de filme que assistimos, você sabe, são roupas curtas, são relações íntimas que estão lá na tela para todo mundo ver. A cultura de casas noturnas. Quero dizer, às vezes me preocupa que meus filhos estejam crescendo agora. É isso que eles estão vendo. Isto é, esse é o tipo de música que eles escutam, as letras são sobre, você sabe. Janam Janam até o fim é a música. Sim. Portanto, isso é o que eles estão assistindo, isso é o que eles acham legal. Essa é a moda, é a coisa do momento. Então, com a nação tão jovem crescendo assim, é isso que se consome, é isso que se vê, é isso que se ouve. Eu só estou um pouco preocupada com o que eles virão a ser. Eu tenho certeza de que seus pais ficaram preocupados também. Eles... Ok. A levem para outro nível? Eles se movem para o próximo nível. Sim. O próximo nem sempre é o seguinte.
É isso que você está dizendo, certo? Sim, não é superior, está em algum outro lugar. É apenas... É apenas o próximo. Então, essa preocupação sempre existiu, mas, neste momento, a mudança que está acontecendo não é a seguinte. É uma séria influência, porque, nos últimos 15 anos, a habilidade mundial de comunicação entre culturas e fronteiras é tão forte e tão sem precedentes. Ninguém estava acostumado a esse tipo de influência antes, ok? Nunca antes. Esse nível de influência sobre nossos jovens nunca foi possível antes, nenhuma outra geração jamais experimentou esse tipo de investida vindo de tantas direções, e o volume de influências é grande demais. Então, em termos de mudanças que estão acontecendo, não é que não seja a seguinte, é que simplesmente está em algum outro lugar, e ninguém sabe onde está porque é muito complexa e muito misturada. Ninguém sabe onde ela está, incluindo os jovens. É simplesmente uma mistura de coisas. Portanto, isso se deve a um repentino ataque de informações e comunicações. Não nos cabe julgar se é bom ou ruim. É só que, definitivamente, esse nível de informação quando eu digo informação, é como quando estávamos crescendo, eu creio que seja verdadeiro para a sua geração também, a gente nunca soube o que era tédio, ok? Não existia tal coisa, estávamos apenas entusiasmados com tudo que vinha em nosso caminho. Mas hoje você vê crianças de 12 anos, se você fala com elas, e aí? Sim, Veja, elas estão sim. simplesmente entediadas porque elas conhecem todo o cosmo, elas o viram na tela do telefone, nem sequer na tela de um computador. Na tela do telefone elas viram o cosmo inteiro, elas sabem de tudo, coisas que você não sabe, elas sabem. Você pergunta a elas e elas Sim. conhecem, através de informação. Quando elas chegarem aos 18 anos, elas já terão tido 5 casos de amor e terminado. No mundo ocidental é assim, aqui também está começando a acontecer, ok? Então, quando elas completarem 18 anos, elas já terão visto de tudo o que você precisa ver com o corpo, a mente, a emoção, ok? Quando elas chegarem aos 25, o quê? O que vem depois? O que vem depois, sim. Você verá, não é o meu desejo, mas isso é algo que eu percebo, a maneira como a mente das pessoas está trabalhando, a maneira como estão sendo carregadas de informações. Eu não sou, de maneira alguma, uma pessoa pessimista, mas eu estou simplesmente vendo isso, que se esse nível de informações continuar, e isso se multiplicará muito mais nas próximas gerações, não se surpreendam, nos próximos 50 a 100 anos, se 50% da população humana decidir cometer suicídio, vocês não se surpreendam. Porque é isso que acontecerá com a mente. Alguém está aplaudindo, olhe só, isso é popular. Não, é porque você acabou de tocar em um ponto sensível. Não, estou dizendo, hoje em dia, mais pessoas cometem suicídio neste mundo do que todas as guerras, assassinatos e acidentes conseguem matar. E se esse nível de ataque de informações continuar na mente humana, eu conheço a natureza da mente, absolutamente, porque eu conheço a minha mente. Eu sei como ela funciona, com o que ela pode lidar, o que ela não pode fazer, eu sei claramente o que é a mente humana. Essa é a razão pela qual eu não preciso ler os livros das pessoas ou ouvir tudo o que elas falam. Se elas disserem uma frase, eu sei o que elas pensam, porque eu conheço a estrutura da mente humana inteiramente. Do contrário, eu não seria quem eu sou. Portanto, o que eu estou dizendo é que se esse nível de ataque de informações seguir no mesmo ritmo ou em um ritmo mais acelerado, o que é possível nos próximos anos, definitivamente isso levará a querer exterminar a si mesmo, porque não haverá nada pelo que viver, não haverá alegria e entusiasmo por nada. Olhe para trás para a sua própria vida, aqueles que têm mais de 50 anos de idade. Olhem para trás para a sua própria vida. Quando vocês tinham 12, 15 anos, havia espaço para você ficar entediado com alguma coisa? Você estava simplesmente entusiasmado com cada pequena coisa, não era? Sim. Hoje em dia você vê que é quase uma característica comum que crianças de 12, 15 anos estejam entediadas. A única coisa é:
Sim, elas estão no iPad, no iPhone. Sim, elas estão nos aparelhos. Porque nós estamos falando sobre amor e vida, tudo isso não significará nada? Pois você teve um caso de amor quando tinha 18 anos de idade, você pensava que aquilo era a sua vida e você estava disposta a morrer por aquilo, quer você tenha morrido ou não, mas pelo menos naquela época você pensou que iria morrer por aquilo, certo? Hoje em dia, no Facebook, elas têm 22 casos de amor acontecendo simultaneamente. Isso não significa simplesmente nada. Não estou dizendo que elas deveriam ter ou não, tudo que eu estou dizendo é que isso levará a uma certa sobrecarga na mente. E de repente, um ser humano vai pensar, por que eu estou aqui? Você conhece aquela grande questão shakespeariana, ser ou não ser? Essa não é a pergunta mais inteligente? Infelizmente, as pessoas pensam assim. Isso é apenas porque você não foi tocado pela vida. Você não é um pedaço de vida, você é apenas um caso psicológico. Você está cheio de pensamentos e emoções? Você nem sequer tocou a vida? Você acha que seus pensamentos e suas emoções são a vida? Não. Os seus pensamentos e suas emoções são o drama que você está criando em sua mente. É o seu cinema. Você deve ser capaz de colocar um fim nisso em algum momento. Se você não souber como colocar um fim, então isso seguirá como um cinema sem fim. Você vai enlouquecer. A vida está acontecendo aqui. A vida não é... Você sabe que seu trabalho não é a vida, sua família não é a vida, sua carreira não é a vida, seu cinema não é a vida, seu pensamento não é a vida, sua emoção não é a vida. A vida está acontecendo aqui. Tudo mais são acessórios para a vida. Agora, os floreios da vida se tornaram maiores do que a própria vida. A vida está totalmente desapercebida. Se você tocar a vida dentro de você, haverá uma explosão de energia. Quando algo assim nunca aconteceu com você, porque você tem informações sobre todo o cosmos na tela do seu telefone, você nunca será tocado pela vida, porque é muita informação, muito pensamento, até mesmo a emoção está se esvaindo, é muito pensamento.